Quem tem Bíblia, diga eu tenho, pastor Jonathan. Saca a tua flecha então da tua aljava, a espada da bainha. Eu quero convidar você a localizar comigo, na sua Bíblia, um texto muito conhecido, o Salmo de número 121. O verso é o verso de número 1 e o verso de número 2. Isto a mídia por bondade colocou aqui. Obrigado, mídia. Se você não possui exemplar bíblico, pode fazer o acompanhamento da leitura aqui na minha retaguarda. Os irmãos que encontraram, digam, eu achei, pastor. Assim está escrito na palavra de Deus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, ou o céu e a terra. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu tenho certeza que existe dentro de cada um dos seres humanos uma inclinação, e esta é a palavra que eu estava procurando nesse segundo de pausa, uma inclinação a uma direção. E eu digo que há esta inclinação não porque é força da expressão da minha parte, mas porque de fato quando Adão foi criado no jardim do Éden, ele foi criado com uma inclinação. E eu não quero ser pesado nas minhas palavras e nestas coisas, mas faz-se necessário que quando Deus forma Adão do pó da terra, uma palavra utilizada dentro da teologia é Yetzerratov, que é inclinação para o bem, inclinação para o mal. E é por isso que você vê Adão e Eva dentro do jardim do Éden, e existe uma tentativa da parte de Satanás em inclinar o coração de Eva e depois de Adão através de escolhas. E eu quero ser muito claro nesse começo de mensagem. Vocês não veem Satanás forçando Eva a fazer nada. E não vem dentro da Bíblia Satanás forçando Adão a fazer nada. Ele não pode. Ele não pode chegar até Adão, a Eva ou a qualquer um de nós e dizer, faz porque eu estou mandando. A priori, quem está na presença de Deus é livre. E é tão livre que é livre para tomar as próprias escolhas. Porque esta inclinação não é algo forçoso. Essa inclinação, que é inclinação para o bem ou inclinação para o mal, é algo livre. E Deus aplica esta liberdade para saber o que se passa no coração humano. É por isso que da mesma forma que Satanás não pode forçar nenhum dos filhos de Deus a se inclinar para um lado, e que isso fique claro novamente que eu estou falando, filhos de Deus, porque quem não se aplica ou não se coloca como filho de Deus, disse Jesus um dia, parênteses aberto, é filho do diabo. Não, pastor, todos os que estão na terra são filhos de Deus. Então reclama com Jesus quando você chegar nos céus, porque foi ele quem disse que na terra existem filhos de Deus e filhos do diabo. E certa vez ele pregando a palavra, olharam para ele e dizem, Senhor, mas nós somos filhos de Abraão, de Moisés, e agora você diz que nós não somos filhos de Deus? E Jesus termina dizendo, não, vocês são filhos do diabo, dizendo para aqueles homens ou aquelas mulheres, porque ele dizia, só é filho de Deus quem ouve a palavra do meu Pai e vive ela, põe ela em prática. Ou seja, Deus não força ninguém a estar com ele, mas aqueles que recebem a sua palavra e inclinam o seu coração a Deus, esses são filhos de Deus. E existia essa inclinação do jardim do Éden. Deus não força Adão a se inclinar até ele, assim como Satanás não tem autorização de forçar Adão e Eva a fazer alguma coisa. E eu quero deixar bem claro em algumas palavras para entrar de cabeça nesse salmo, que é por isso que Satanás tenta convencer Eva e depois, através de Eva em Adão, com palavras. Certamente não morrerás, serás como Deus, pode comer que não acontece nada. Em nenhum momento ele abre a boca de Eva e enfia o fruto por lá de dentro. E a mesma coisa a Deus. Quando você vê Deus descendo a viração do dia dentro do jardim do Éden, você não vê Deus forçando Adão a estar com ele. E eu quero deixar esta palavra como um direcionamento dentro desse sermão, que Deus desce a viração do dia, e eu vou fazer uma pergunta tão fácil e clara, de EBD. Se Deus é onipresente, está em todos os lugares, sim ou não? Se está em todos os lugares, estava onde Adão se escondeu, e dizia eu na outra oportunidade que eu estava aqui, que se estava onde Adão se escondeu, sabia onde Adão estava, e que se sabia onde Adão estava, para que Deus entra no jardim dizendo, aonde estás? Dando a ideia, numa continuação do último sermão que eu ministrei,
que Deus sempre soube aonde Adão estava, nunca perdeu Adão de vista. O que Deus está fazendo é tentar inclinar o coração de Adão de volta até ele. Então, da mesma forma que Satanás está de um lado, tentando travar esta batalha, alinhando o coração a si mesmo, Deus está do outro lado, chamando Adão de volta a um relacionamento. Então, me parece nesse começo de mensagem que tem dois lados. Tem o mal e tem o bem. Tem Deus e tem diabo. Tem algo que arranca o homem da presença de Deus, e tem algo que firma o homem, quando digo homem, não digo gênero, mas seres humanos, o homem e a mulher, na presença de Deus. E a pergunta que eu deixo a vocês nesses 3 minutos de introdução, para nós mergulharmos de cabeça é: o que é que coloca o homem firmemente na presença de Deus? E o que é que arranca um homem e uma mulher da presença de Deus? E pastores, a resposta é mais simples do que parece. Quando nós entramos em Salmo de número 121 e grava tudo que eu acabei de te falar dentro de Gênesis, quando nós entramos dentro desse Salmo, o verso 1, ele começa expressando uma angústia do coração do salmista. Elevo os meus olhos aos montes. E a pergunta que me vem ao coração: de onde me virá o socorro? E a pergunta que bate no coração do salmista é uma pergunta que gera algo dentro dele. E o algo que gera não pode ser tocado. Eu dizia da outra vez, quando tive a oportunidade de ministrar nessa sagrada igreja, e eu travo esta palavra diante de vocês agora. Vocês estão vendo eu mexer minhas mãos e meus pés aqui, sim ou não? Quem estava aqui no outro culto que eu tive a oportunidade de ministrar vai lembrar que eu disse que o meu corpo só mexe fora porque tem algo do lado de dentro, sim ou não? Que Deus soprou fôlego nas narinas de Adão, então tem uma alma do lado de dentro controlando o corpo do lado de fora. E eu lembro que eu dizia também que esse corpo tu toca, mas a minha alma tu não toca. Então tudo aquilo que não pode ser tocado é sentido na alma, e tudo aquilo que pode ser tocado é colocado ou posicionado na carne. Então quando você fala de coisas que não podem ser palpáveis, uma escolha não é tocável. Você vai escolher direita, esquerda, acima, baixo, frente e trás. Você não pega a escolha nas suas mãos, mas você vive as consequências da tua escolha na tua carne. Então é algo que tu não toca, controlando aquilo que tu toca, a tua escolha. Assim como uma alma controla o corpo. Olha para dentro de Gênesis, assim como você olha para Salmos, e você vai ver algo invisível controlando as ações de Adão, de Eva e do salmista. Pastor, o que é que controla a ação deles? Parênteses grandão aberto diante de vós para a resposta desta pergunta. Lembra de um diazinho, um varão que eu acho que ninguém aqui conhece, chamado Jesus grandão da Galileia, que olha para Pedro, Tiago, João, Tomé e diz assim: entra no barco que eu estou mandando. E eles entram para dentro do barco e diz assim: atravessa para o outro lado. Enquanto eles estão no meio do caminho atravessando, Jesus chega andando sobre as águas, e a retórica que fica ali é que uma tempestade tinha atingido eles de tal forma que eles já tinham perdido completa esperança. Então grava na tábua do seu coração, eu não estou falando de homens comuns no meio da tempestade, eu estou falando de pessoas acostumadas com vento, pessoas acostumadas com tempestade, pessoas acostumadas a ver onda bater no barco e água entrar para o lado de dentro do navio. Estas pessoas que são especialistas em travar guerras contra o mar, em travar batalhas contra tempestades, perde a esperança. Tenta imaginar o nível do que está acontecendo dentro daquele ambiente, mas é nessa perda total de esperança que chega o varão Galileu andando sobre as águas. E eu gosto muito de pensar algo acerca da personalidade de Jesus. Me parece, eu vou perguntar a ele isso quando eu chegar nos céus, que às vezes Jesus deixava ficar impossível para aparecer. Poderia ter chegado na hora em Lázaro, deixa morrer, passar 4 dias para apodrecer. Até o 3º dia alguém poderia dizer: é ressurreição de remédio, foi mão humana. No quarto dia alguém iria dizer: é impossível ressuscitar, se é impossível Jesus chega. A mesma coisa a tempestade, quando alguém grita é impossível sair desse ambiente, dessa situação, Jesus chega andando sobre as águas. E quando ele chega andando sobre as águas, sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Preciso posicionar teu coração dentro desse pensamento. Alguém vai olhar para Jesus e vai dizer assim: é fantasma. Aí Jesus vai olhar para eles e dizer assim: eu fantasma? Sou eu, Jesus, não tem mais. Em outras palavras, por que vocês estão me chamando de fantasma? Vai doer, mas vai curar. Se tu anda comigo, come comigo, dorme perto de mim,
está comigo para cima e para baixo, ouve a minha voz, conhece quem eu sou, sabe quem eu sou, e agora me chama fantasma. A pergunta que eu faço é: como é que alguém que anda com Jesus todo dia, ouve a voz dele todo dia, lê a sua palavra todo dia, senta com ele todo dia para ouvir a sua voz, agora olha para esse mesmo Jesus e diz: é fantasma, não reconheço? Percebeu que algo está os fazendo desconhecer Jesus? E eu sei que é algo que está fazendo eles desconhecer quem Jesus é dentro da tempestade. Ou repare que tem uma tempestade, um vento soprando e uma esperança que vai embora. Pastor, que algo invisível é esse que faz com que Pedro, Tiago e João não reconheçam mais o mestre dentro de situações difíceis? Pedro olha para Jesus, varô, e diz assim: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Só acredito se eu fizer o que tu está fazendo. Eu vou fazer uma pergunta para aqui, para a nave, para a galeria. Qual é a resposta que Pedro achava que Jesus iria dar? Qual é a resposta que você, no lugar de Pedro, esperaria? Quando Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus e a retórica é: deixa eu caminhar sobre as águas no meio do vento até você. Pensou que Jesus ia acalmar vento para Pedro caminhar? Pensou que Jesus ia travar a tempestade e dizer assim: olha, não, espere eu preparar um caminho maravilhoso para você no meio do mar, e aí você vem andando sobre as águas? A resposta de Jesus, vaso, é curta e direta, num português claro para quem está me olhando de olho arregalado: ô Pedrão, se tu quer caminhar na minha direção, vem no meio do vento que está quase te matando aí, rapaz. Aí imagina se é crente de hoje em dia: não, Jesus, assim não dá, assim não tem como, olha o ambiente, se o Senhor quiser que eu faça, que eu vá, que eu caminhe, melhore o ambiente, trave a tempestade, melhore a situação. Não vou melhorar nada, não vou travar nada, não vou parar a tempestade nenhuma. Se quiser caminhar na minha direção, caminha no meio do teu vento, da tua tempestade, caminha no meio das tuas guerras. Ah, Jesus, mas assim é difícil. Tu está mandando eu caminhar no meio da minha luta e da minha guerra? Para quê? Tu não tem poder para acalmar, não? Todo poder. Então por que tu não acalma o meu vento para eu caminhar na sua direção? Porque você me força a caminhar no meio dos meus ventos, dos meus dilemas, das minhas dificuldades, das minhas lutas. Seria tão fácil, não é? Seria tão fácil para a nossa fé, com o ambiente todo preparado, seguir Jesus. E seguir Jesus quando tudo está dando errado. E seguir Jesus quando porta tranca, porta trava, quando o dinheiro não está no bolso. E seguir Jesus quando nada dá certo. Duas situações: seguir Jesus com tudo dando certo, e seguir Jesus com tudo dando errado. Não esqueci de Salmo, guarda o que eu estou falando. Porque ambiente nenhum tem poder suficiente para travar a caminhada que você está fazendo na direção de Jesus. Comecei a pregar: pastor, deixei de caminhar porque o ambiente me travou. Nenhum ambiente, quando eu falo ambiente, é a situação da vida que você está vivenciando. Nenhum tem poder para travar a tua caminhada em Jesus. Tem sim, porque tu não está na minha pele. Então segura Jesus aí, que é maior do que eu. Que quando Adão estava no jardim do Éden, pecou. Mas não pecou no deserto, pecou no jardim. Então é alguém que tem jardim, que tem comida à vontade, segurança, a presença de Deus, está caindo e pecando. Tu lembra de Jesus no deserto, sem comida, passando fome, com o diabo atentando no ouvido, está santo de pé? Então não foi ambiente aonde Jesus estava que decidiu se ele ia ficar de pé ou não. Adão está no jardim, está caindo. Jesus está no deserto, está de pé, filha de Deus. Adão está no jardim, está pecando. Jesus está no deserto, está achando. Adão está no jardim com Deus e trava. Jesus está no deserto com o diabo no pé do ouvido dele e segue em frente. Percebeu que não é ambientes que travam quem quer seguir? Pastor, se não é ambiente que trava, por que Pedro está travando na tempestade? Porque até onde eu li dentro da Bíblia, Pedro atendeu o chamado de Jesus, sim ou não? Introdução bíblica básica: Pedro está andando desse jeito assim na direção de Jesus, ó. Vai doer, Jesus, mas vai curar. Só que enquanto ele anda, ele está mantendo os olhos em quem? Em Cristo, em Jesus. Eu quero que você deixe bem claro esse pensamento dentro da tua cabeça. Pedro não afundou quando tirou o pé do barco e botou o pé nas águas. Ele tirou o pé do barco, botou o pé nas águas, já está andando na direção de Jesus e não está afundando. Percebeu que não é vento, não é mar,
não é tempestade, e não é água que está afundando ele. Já estava andando na tempestade, já estava caminhando sobre as águas, com os olhos em Jesus. Mas com carinho, chegamos na resposta de Adão, de Eva e do salmista, foi quando ele tirou os olhos de Jesus. Entenderam ali no meio, falou olhando para a galeria, e colocou na tempestade, e olhando o vento soprando em volta, olha Pedrão, o que acontece com ele, ó. Afunda, afunda, afunda. Esse afundar de Pedro não está acontecendo porque ele quer afundar, está acontecendo porque o medo entrou. E eu estou fazendo e falando isso aqui diante de vós, para entrar de cabeça em Salmos agora, e continuação do que eu já havia pregado a vós. O medo é aquilo que trava do lado de dentro, e a fé é aquilo que me posiciona do lado de fora. Olha para o salmista em Salmo 121. Ai, Jesus, que coisa maravilhosa. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pergunta é, existe um medo travando do lado de dentro, porque existe uma situação terrível do lado de fora. A pergunta que ele faz a si mesmo: cadê o socorro? Cadê o socorro? Cadê o socorro? Cadê o socorro? Gastei 10 minutos da mensagem do tempo que eu tenho para pregar a vós, para repetir, resumir praticamente tudo que eu tinha pregado a última vez, para continuar falando a vocês o que eu preguei da última vez. Um medo que trava do lado de dentro e uma fé que pode posicionar do lado de fora. A pergunta do salmista é: tem alguém que pode me socorrer? Só que ele está procurando no lugar errado. Ei, Jesus, procurando aonde? Olha os montes. E a pergunta enquanto eu olho para os montes é: de onde me vem o socorro? Posso fazer uma pergunta clara? Por que o salmista está olhando para monte dentro desse texto? Sabe qual é a resposta? Vocês que são estudantes de EBD sabem que Israel sempre teve um problema de relacionamento, sim ou não? Uma hora estava com Deus, outra hora estava com outros deuses, uma hora estava adorando Jeová, outra hora estava adorando deuses da Babilônia, filisteus. Aí imagina que quando esses países circunvizinhos de Israel invadiam Israel, traziam suas culturas e seus deuses para dentro de Israel. E quando Israel recebia esses deuses, Deus descia na terra. E quando Deus descia na terra, Deus filtrava Israel, limpava Israel. E dizia: Israel, fica firme comigo, eu tenho coisa contigo, eu vou levar vocês, eu tenho promessa. Israel filtrava. Só que existiam altares aonde esses deuses eram adorados. E aonde esses altares de deuses estranhos eram adorados ficavam, pastor? Nos montes. É por isso que você lê dentro da Bíblia, algumas vezes, que existem coisas chamadas altos. Altos dentro da Bíblia não é somente um lugar alto. Alto dentro da Bíblia é um lugar elevado, com um altar preparado, e muitas vezes esse altar era direcionado a outros deuses. Então olha para dentro do olho do pregador. Imagina como eram os deuses dos babilônios, dos filisteus, dos gregos que entraram lá também, dos romanos. Eles não eram como o nosso Deus. Roma, por exemplo, funciona à base da necessidade. Então Roma só funciona quando a necessidade é atendida. E nem parece a nossa geração, não é verdade? Uma geração que não quer Jesus hoje em dia, só vai para frente quando uma necessidade é atendida. Roma é mais ou menos assim: estou precisando vencer a guerra, então não vou adorar todos os deuses, vou adorar só o Deus da guerra, porque o Deus da guerra vai me dar vitória na guerra. Só que imagina, não, hoje eu não estou precisando de vitória na guerra não. Hoje eu estou precisando de dinheiro no meu bolso. Então eu não adoro mais o Deus da guerra. Esqueci ele, eu não quero mais ele. Agora eu quero o Deus que prospera. Eu quero Poseidon, que vai me dar uma boa pesca, que vai botar dinheiro no meu bolso. Não, só que não está me faltando dinheiro, está me faltando sorte no amor. Está tudo errado na família, no casamento. Então eu não quero mais Zeus, eu não quero mais Júpiter, eu não quero mais o Poseidon do dinheiro. Agora eu quero a Afrodite, que é a deusa do amor. Aí me tornava servo de Afrodite. Percebeu que os deuses romanos só funcionam à base da necessidade de Roma? E os romanos só adoram de acordo com a necessidade. É hoje dinheiro, vou adorar o Deus do dinheiro. É hoje o amor, vou adorar a deusa do amor. É hoje a necessidade de guerra, vou adorar o Deus da guerra. Então há um abandono de deuses de acordo com a necessidade. O salmista está olhando para os altos, para os montes, e está dizendo assim: Israel, Jesus lá vai, está cheia de respostas na sua volta. Eu tenho as minhas necessidades, todo mundo tem, e estou com medo porque isto pode me matar. Eu estou olhando para os altos,
Porque tem um povo aí dizendo que é nos altos que está a resposta. Então, se eu estou precisando de vencer guerra, eu vou olhar ali para aquele alto do Deus da guerra. Aí o salmista está embaixo, olhando para o monte em cima, aonde está o altar do Deus da guerra. Deus da guerra, tu pode me dar a resposta que eu preciso? Eleva os olhos aos montes. Só que ao olhar para o Deus da guerra, eu vi que lá não estava o meu socorro. Meu socorro não vem da guerra. Aí, já que não vem da guerra, vou tentar do dinheiro. Quem sabe, se tiver muito dinheiro, eu vou vencer na vida. Vou olhar para o altar de Poseidon. Aí ele está olhando para o altar de Poseidon. Poseidon, dá dinheiro no meu bolso. Só que eu percebi que o meu socorro também não vem daquele monte, daquele Deus, daquele alto. Não, meu socorro não vem da guerra. Percebi que meu socorro também não vem do dinheiro. Porque tem gente vencendo guerra que quer morrer. Tem gente que não vence guerra que está com Jesus. Tem gente que está cheio de dinheiro, quer se matar. E tem gente que não tem dinheiro nenhum, quer viver. Então meu socorro não vem da guerra, não vem do dinheiro. Vamos por eliminação. É amor. Que se tiver amor, tudo vai dar certo na vida, já entenderam no meio? Estou olhando para o altar de Afrodite. Deusa do amor, me dá um bom casamento, me dá um bom noivado, me dá um bom namorado. Eu vou ter sorte no amor, eu vou viver a minha vida toda com amor verdadeiro. Só que eu vi que o meu socorro também não vem do amor, relacionamentos terrenos. Espera aí, se o meu socorro não vem do amor, da guerra, do dinheiro, de uma boa colheita, de uma boa pesca, de vencer inimigos, aí ele começa: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Se o meu socorro não vem do meu dinheiro, vem de onde? Se o meu socorro não vem da minha saúde, vem de onde? Se o meu socorro não vem da minha família, vem de onde? Estou gostando do olhinho arregalado. Se o meu socorro não vem de poder para vencer guerra, vem de onde? Porque tem gente com isso tudo que está querendo morrer e se matar. De onde vem o socorro? 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 Percebeu? Só que o salmista entra no verso 2. Agora eu quero começar a pregar. O meu socorro não vem do dinheiro, não vem de vencer guerra, não vem do amor, não vem de quem está na terra. O meu socorro vem daquele que me dá dinheiro. O meu socorro vem daquele que me dá o amor. O meu socorro vem daquele que me dá a força para vencer guerra. O meu socorro vem daquele que entrega os inimigos nas minhas mãos. De onde, pastor? O meu socorro vem do Senhor. Senti ele passar aqui dentro. Pastor, que Senhor é esse? É o Senhor sentado sobre todas as coisas. Eu vou tentar ilustrar aqui no altar. O salmista está aqui embaixo, ó, aqui, ó. Olha para o pastor Jonathan, está aqui embaixo. Está olhando para o monte ali na frente. Vai doer, irmão, vai curar. Então ele está aqui embaixo olhando para onde? O monte é alto, está olhando para cima. Só que ele está olhando para cima com uma direção errada. Ele está olhando para cima e não enxerga quem está acima dos montes. Eu faço uma pergunta a vocês para entrarmos de cabeça no verso 2. Como é que alguém que está na terra olha para cima e não consegue enxergar Deus? Ele está embaixo, olhando para cima e não enxerga o Deus que está acima. Porque entre ele e entre o Deus que está nos céus está o monte da necessidade. Enquanto eu só enxergar a minha necessidade, não vou conseguir ver o Deus que atende a necessidade. Vai doer, te amo. Enquanto eu só olhar para o meu umbigo, não consigo enxergar o Deus que criou esse umbigo que está aqui na minha barriga. Não, pastor, tu está dizendo que eu não posso pedir nada para Deus? Tem que pedir. Se tu não pedir para Deus, tu vai pedir para quem? Tu só tem que saber a ordem com a qual se pede. Não é pedir para depois estar com Ele. É enxergar e vê-lo primeiro, para depois entender aqui, falou olhando para a esquerda, pedir alguma coisa. Não é a tua necessidade na frente do teu Deus. É o teu Deus na frente da tua necessidade. Porque quando Pedro começou a afundar dentro das águas, Jesus puxou ele para cima e levou para dentro do barco. A priori, o que está acontecendo dentro do texto, eu vi o Senhor que criou os céus e a terra. A palavra criou aqui e formou todas as coisas.
Ai, Jesus, olha que esperança linda o Senhor vai dar a eles. Eu sei que a tradução que nós lemos está o céu, mas a tradução original, ou no original, está os céus. No plural, é a terra no singular. Terra é uma que tu está aqui, sentado agora. Então por que a Bíblia usa céus, com S no plural? Sabe por que a Bíblia entrega céus no plural? Porque não tem só um céu, tem 3. Pastor, que mistério é esse? O primeiro céu é esse aqui que tu está vendo, que voa passarinho, avião. Esse é o primeiro céu, é o céu da terra. Sabe qual é o segundo céu que a Bíblia fala? É o universo, é onde está planetas, estrelas, meteoros. Esse é o segundo céu. Sabe aonde está o terceiro céu? Terceiro céu ninguém sabe aonde está, mas é onde está o trono da glória de Deus e é onde ele se assenta assim, ó. Então tem uma escada, tem um primeiro que tu tá, tem um segundo que é o universo inteiro, e tem um terceiro. Pastor, aonde está o terceiro? Está fora do segundo, mas ao mesmo tempo ele também está no segundo. Como é que está fora do segundo, pastor? Um teólogo disse uma vez, eu nunca mais esqueci: para ter criado o universo, que é o segundo céu, somente alguém que está fora, porque tem que ser maior do que o universo. Eu não consigo criar algo maior do que eu se eu não for maior do que esse algo. E quando eu crio algo muito grande, eu já sou maior do que esse algo que eu criei. Então, para Deus ter criado o universo, ele tinha que ser maior que o universo. Está fora do universo. A pergunta que eu faço a quem me olha de olho arregalado: tu que está aqui sentado nos 22 anos da De Bueno, tu tem poder para alcançar Deus que está no terceiro céu? Tu tem poder para pedir socorro para esse Deus? Cadê a escada para a gente subir para chegar nele? Aonde ele se localiza? Alguém tem o endereço dele aqui? Como é que a gente chega? Pega qual Uber? Pega qual ônibus? Pega avião aonde para chegar no terceiro céu? Ninguém poderia tocar Deus. Só que Deus te ama tanto, 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 tanto. Te ama tanto, Faso na olaria, que viu tu sentada aqui, sendo quem ele é e sendo quem nós somos. Ele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, sentado no trono de glória na eternidade, olhou para um cisquinho que apareceu daqui a pouco, já está indo embora aqui na terra igual nós, e disse assim: te amei. Como é que um Deus desse tamanho amou um cisquinho igual nós aqui na terra? Não me pergunto porquê, só sei que amou. E um dia quando chegar no céu, eu vou perguntar para ele: o que tu viu em mim que você me ama e ama esse povo que está aqui? Não tem resposta enquanto na terra. Eu só sei que esse Deus, sentado lá no terceiro céu, viu que cada um que está aqui dentro, estou no Salmo de número 101, verso 2, não poderia sair da casa onde vocês habitam, ou de dentro da De Bueno, ou não poderiam sair do trabalho, da escola, da terra, e subir até o céu para alcançar ele. Ele inverteu. Se vocês não sobem, eu vou descer. Sabe aonde ele desce? Eu vou abrir um parênteses que eu gostei do glória a Deus que ela deu aqui na frente. Aonde ele desce, pastor? Tu não lembra de Moisés indo conversar com ele no monte? Quando ele chama Moisés e vem cá que eu quero conversar contigo. Diz para esse povo, estou chegando aonde Jesus mandou, não manda eles subirem até esse monte aqui. Se subir, vai morrer. Eu vou matar eles. E não mato porque quero, mato porque eles não vão suportar a minha glória. Eu não vou levantar a mão, mas na hora que eles pisarem na minha presença, serão fulminados. Mas Moisés, avisa eles que se eles não podem subir o monte para me alcançar, monta o tabernáculo que eu estou descendo para habitar no meio deles. Que Deus é esse? Que viu que ninguém aqui poderia alcançá-lo para receber socorro, e decidiu descer para socorrer quem estava na terra. Esse é o Deus que criou céus e terra. Guarda o que eu acabei de falar, porque eu vou voltar aqui agora. Pastor, como é que Deus criou céus e terra desse jeitinho assim? Deus, com a sua palavra, disse: haja, 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 haja luz, haja terra, haja separação. Aí foi aparecendo. Ele fez algo tão grande que você aqui na terra não pode alcançá-lo. Segundo os cientistas da NASA, quem não me ouve, diga glória a Deus. Então vai comendo do que Jesus está mandando você comer. Segundo os cientistas da NASA, o tamanho do universo é 1,5 trilhão de anos-luz. Sabe o que é 1 ano-luz? 1 ano-luz é a velocidade da luz.
em um ano. Então imagina o quanto a luz percorre, por exemplo, em um segundo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Você consegue calcular isso na sua cabeça? 300 mil quilômetros, 1 segundo. 600 mil quilômetros, 2 segundos. 900 mil quilômetros, 3 segundos. 1.200.000 quilômetros, 4 segundos. A Terra está muito longe do Sol, eu sei. Mas a luz só leva 8 minutos para chegar de lá até aqui, de tão rápida que é. Agora imagina a luz durante 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, 1 trilhão, 1,5 trilhão de anos-luz. É o que teu Deus criou. Ninguém consegue atravessar de um lado ao outro. Não dá, é impossível. Só que diz Salmos que a saída de Deus de uma ponta a outra dos céus é em apenas um instante. Deus está de um lado, quer ir para o outro, ele faz assim, ó. Já cheguei, já cheguei, já cheguei, já cheguei. Deus não vê distância. Se não vê distância, tu não alcança ele no terceiro. Mas ele decidiu sair do terceiro, atravessar o segundo. 1,5 trilhões desce o segundo, entra no primeiro céu, enche o primeiro céu, entra dentro da de Bueno e tu ainda sente o toque de socorro dele aqui dentro esta noite. Pastor, que socorro foi esse que Deus criou? Isaías capítulo 6, vai construindo, está aqui comigo. No ano em que morreu Reuzias, é Bíblia, para quem gosta de Bíblia. Eu vi, ninguém me mostrou, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, sim ou não? O séquito do manto enchia o templo, os serafins voavam, tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto para dizer não posso enxergar porque este aqui é muito grande, com 2 cobriu os pés para dizer não posso estar porque este aqui é muito poderoso, com 2 voavam porque dizer não posso ficar parado porque é muita glória, e eles cantavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, terra não é primeiro os céus, toda a terra não está vazia, está cheia da sua glória. Irmãos, existe uma regrinha básica de EBD dentro da Bíblia. Deus nunca vai esvaziar algo para encher outro algo com outro algo. Ele não desvazia isso aqui, ele transborda isso aqui para poder encher o que está vazio. Você quer ver só esta prova bíblica? Isso aqui eu estou falando de presença. Como é que Deus transborda para encher? 2 Reis 4. Deus não precisou que descesse azeite. E eu vou falar isso aqui rasgado, porque tem gente que pensa que desceu, não desceu. Deus multiplicou o que já estava na casa. Só precisou de com um pouco de azeite para fazer assim, ó. Ele multiplica o que já tem e vai enchendo quem quer, vai enchendo quem quer, vai enchendo quem quer. Só tem um jeito dele encher o primeiro, é se transbordar o segundo. Só tem um jeito de encher e transbordar o segundo, esse já tiver enchido o terceiro. Para tu é impossível, não conheço quem pode, mas eu sei quem pode. Imagina Deus sentado no trono de glória, vai começar assim, olhando para alguém na terra, igual Isaías, igual o salmista. Permita-me tirar, pode deixar o pedestal aqui que eu vou usar ele ainda. Olhando o salmista, e o salmista da terra dizendo assim, Senhor, socorro! Igual Daniel, Ezequiel, Isaías dizendo, no ano em que morreu Reuzias eu entrei e clamei socorro, Daniel de dentro da cova dos leões, Ezequiel no vale de ossos secos, e Deus lá no trono de glória assim, ó, sentado. Aí ele ouve a voz, porque ninguém trava a oração de gente na terra. Ele ouve a voz de alguém clamando aqui no primeiro céu, dizendo, socorro, socorro, socorro. Ele se inclina, coisa da minha cabeça, imagina ele se inclinando e vendo um crente aqui dentro da de Bueno dizendo, Senhor, eu estou nas minhas últimas forças. Se o Senhor não me renovar hoje, eu não sei como é que eu vou conseguir seguir. Se o Senhor não fizer nada hoje, eu não sei como é que eu consigo prosseguir. Imagina Deus, eu vou te tocar, eu vou te encher, vou te renovar. Só que para fazer, tem que encher muita coisa antes de encher tu. Isso é fácil para Deus. É fácil para Deus? É. Porque Isaías não falou que precisou ver Deus inteiro no céu. Ele só falou que o séquito do manto, igual a orla do manto de Jesus, o séquito do manto encheu. Olha aqui para o olho do pregador. Imagina Deus olhando para vocês e dizendo assim, quero te alcançar no primeiro. Para te alcançar no primeiro tem que encher o segundo.
Para encher o segundo tem que transbordar o terceiro. Eu acho que é difícil, mas não, só vou precisar de um pedacinho de mim. Aí ele pega aquele pedacinho assim, ó. Peguei. Isto aqui é suficiente para alcançar quem está na De Bueno. A orla dele começa a encher os céus. Enche, 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 enche. Aí os serafins, por quê? Se tu vai morar no céu, aprende com os serafins, quem está na presença não fica calado nem parado. Falei, quem pegou, pegou. Vou falar de novo. Eu vou perguntar, vou jogar a peteca para vocês. Quem aqui vai morar nos céus? Levanta as mãos. Se comporta como o lugar onde tu vai morar. Varão de mistério. Não gosto, não é questão de gostar ou não gostar. É questão de se tornar habitante do lugar para onde tu está indo. E habitante do lugar para onde está indo é assim. Quando vê a glória de Deus é santo, 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 santo. Não tem ninguém calado dentro dos céus. Eu sou pentecostal, me suporta, eu sou um pouco, mas eu não sei como é que tem crente dentro da igreja que quando vê o outro gritando glória fica, ai, Deus não é surdo. Não, não é não. Mas o glória não é para tu. O glória é para aquele que está sentado aonde? No trono. Se nem serafim ficar calado, e eu vou falar rasgado, não, então grita para ele. Mas aí é que está a questão. Tu não leu num texto que e clamavam uns aos outros, não para Deus. Era um gritando no ouvido do outro. Eu vou falar de novo, quem entender aqui na frente. Era mais ou menos serafim olhando um para a cara do outro, dizendo assim, Deus já sabe que é santo. Eu vou proclamar a santidade dele, é no teu ouvido mesmo, vai ter que me aguentar. Não gosto de glória, está indo para o céu para quê então? Não gosto de barulho, quer entrar no céu para quê então? Se tu não gosta de barulho na terra, é melhor tu começar a se acostumar com o barulho da igreja. É esse aqui mesmo, ó. Pastor, por que se acostuma? É como se o serafim pegasse um ou outro aqui, ó. Tô no terceiro, voltando pro primeiro. Pegasse ele aqui e falasse assim, ó. Eu vou gritar no teu ouvido que ele é santo. Santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Se fosse um serafim, uns crentes de hoje ia dizer, para, eu não gosto de gritar no meu ouvido. Problema é teu, entrou aqui porque quis, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Tu acha que mandar parar de adorar e gritar glória para ele vai funcionar no céu? Pode funcionar na terra com alguns crentes que não têm firmeza na adoração. Tenta mandar serafim parar de cantar santo para ele quando chegar na glória. Serafim vai olhar para tu e vai dizer, entrou aqui porque quis. Tu não vai mudar a regra do lugar. É tu quem vai se comportar como o lugar manda. Vem cantar santo para ele junto com a gente. Só que quem está no céu também não está parado não, vaso. Ih, Jesus. Agora eu sei porque tem gente dentro da igreja que marcha, pula, se joga no chão, chora. É porque quer aparecer. Está se comportando como a casa onde vai morar. É mesmo, pastor? É mesmo. É mesmo porque serafins não estavam parados, eles voavam. 24 anciãos estão parados? Não. Eles estão sentados no trono assim, ó. Desse jeito. Aí eles olham a glória de Deus e falam, é muita glória. Tira a coroa, joga diante dele, movimenta para o chão. Louvado seja o Senhor por toda a eternidade. Pega a coroa, senta no trono, bota na cabeça, só que a Bíblia diz que é continuamente. Continuamente por quê? Porque quando ele diz assim, já dei meu glória, já adorei, já cantei, fiz meu barulho, movi, não preciso mais não. Mas quando vê a glória de Deus de novo, é muita glória. Quem não quer ficar parado, eu vou de novo, tira a coroa. Joga diante dele, se dobra de novo. Adorado seja o Senhor. E isto é como o céu está funcionando agora. Se isto é assim nos céus, também tem que ser para onde o céu transborda. É tanta glória no terceiro céu que vaza, transborda para o segundo. Mas peraí, pastor, o segundo céu é o universo. Sim, sabe o que Jó fala do universo? A alva te louva. Que alva é essa, pastor? Estrelas. Eu sei que eu vou jogar a peteca para tu, mas é Bíblia. Estrela tem boca? Não. Se não tem boca, está louvando como?
Como é que canta sem boca? Como é que adora e louva a Deus sem boca? Imagine o sol. Eu acabei de falar e estou terminando daqui a pouco, voltando em Salmos. O sol. Eu disse que a luz do sol leva 8 minutos para chegar na terra, sim ou não? Só que a luz que é gerada dentro dele não é 8 minutos. Para ser gerada é milhões e milhões de anos. Com fusão atômica, com guerra de plasma, gravidade, ele fica lá 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 3 milhões de anos, milhões de anos, aí sai aquela partículazinha de luz, outra, e faz aquela luz toda. O que o sol está entregando hoje não começou hoje, começou lá atrás, há milhões de anos. Aí imagina o sol dizendo assim: ih, rapaz, 7:55 de domingo vai ter culto, preciso preparar uma adoração. Aí milhões de anos atrás ele começa: luz, 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 luz. Quando chega no dia de hoje ele faz assim: receba, Deus, não tenho boca para cantar, mas tenho luz para te entregar. O sol tem vida, sim ou não? Não. O sol é uma bola de plasma cheia de gravidade que está funcionando no céu. Não tem boca para cantar e está louvando. Não tem vida para adorar e está adorando. Se até o que não tem vida, vou repetir, se até o que não tem vida e não tem boca consegue cantar e louvar para ele, quanto mais quem está sentado me olhando de olho arregalado aqui dentro, que foi salvo, trago de uma sarjeta do pecado, que Jesus foi na lama te arrancar da cocaína, da maconha, da cerveja, te arrancou da mão do diabo, te botou aqui dentro e falou: o sol não tem boca, mas tu tem boca. O sol não tem vida, mas tu tem vida. Caia toque terra paua, que terra santo que teia, da ramassugiteia. É tanta adoração, vaso. É o sol aqui, é outra estrela ali, é Sírios lá, é outra estrela aqui, é Manjores Cajores do outro lado, todo mundo adorando a Deus. Aí o segundo céu se enche de glória, aí transborda para o primeiro. Aí vem os serafins cantando em Isaías, chega em Salmo: e toda a terra está cheia. Peraí, se já está cheia aí, está aqui tudo, já está tomado. Está tomado como de glória. Fiz essa volta para chegar aqui, porque o Senhor que criou os céus e a terra alcançou quem estava na terra quando o dinheiro não alcançava, quando nada na terra mais alcançava, quando família não alcançava, ele alcançou. Como? Tem que encher a terra de glória. Como é que enche a terra de glória? Entenderam já aqui? Só transbordando do terceiro para o primeiro. Aí um belo dia, ele olhando a humanidade sem glória nenhuma, olhando a De Bueno na sarjeta anos atrás. É domingão de noite, vaso. É domingão de noite, vaza. Lembra onde tu estava 10, 15 anos atrás? Da onde Jesus te arrancou? Tu estava sem glória nenhuma. Até que um dia tu começou: Senhor, se tu existe, se tu ainda está em cima, arranque essa seringa da minha mão, tira esse cigarro da minha boca, quebra esse copo de cachaça, traz a minha família de volta, melhora a minha vida financeira. Deus lá do céu ouviu. Imagina a resposta de Deus: eu não vou abrir uma porta, eu já abri uma porta. E que porta foi essa? Quando ele viu a terra sem glória, ele falou: vou transbordar para a terra. E o transbordar dele foi mais ou menos assim. Lembra do começo que eu falei que ele disse: Deus, haja, haja, haja? Pensa que esse haja na boca de Deus era o quê? Só palavra vazia? Não era palavra vazia. O haja que saía era tão poderoso. Já entenderam aqui? Falou olhando para cá agora. Tão poderoso, que João escreve assim: no princípio era o verbo. E o verbo, haja, 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 era Deus. E o verbo é a palavra que está criando. Estava com Deus. Só que o verbo é tão poderoso que desceu na terra, saiu do terceiro, atravessou o segundo, entrou no primeiro, desceu na terra, se fez carne, pegou a cruz que era minha, era tua, botou nas costas e disse assim: estou transportando.
Estou transportando. Foi para o Calvário. E Jesus, alguém vai entender na galeria, quer ver? Se entregou por ti. Assim, quem era para estar de prego na mão, era tu. Quem era para ter tomado coroa de espinho, era a galeria que está levantando a mão para dar glória. Sabe quem era para ter tomado arpão do lado? É tu que está de lágrima no olho aí. Era eu. Mas ele transportou do terceiro céu e veio. Alcançando quem pedia socorro. Alcançando quem gritava socorro. Ele veio para a terra. Pisou na terra. Ih, Jesus, vou chegar no mesmo lugar do outro dia, mas lá vai. Depois que pisou na terra, morreu, se entregou, ressuscitou, reuniu o povão e disse assim: oh, vocês querem ficar cheios de glória mesmo? Queremos, Senhor. Só tem um jeito de estar cheio de glória. Eu não vou ficar descendo toda hora para encher vocês não, já enchi. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Eu quero te apresentar nesse momento da mensagem o maior presente que Deus deu para a igreja. Não foi ouro, não foi prata, não foi pedra preciosa, foi presente de casamento. Se Jesus vai casar com esta igreja um dia, o presente de casamento não é uma porta aberta na terra que é bom, estou precisando. Não é uma casa nova que eu estou precisando também. Não é um carro novo que eu vou dar a entrada no meu carro novo. Sabe qual é o maior presente que ele deu à igreja? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Desse jeitinho assim, ó. De repente, ai, Jesus que me usa. Pensa que quem estava lá dentro estava vivendo o melhor momento? Só porque tu levantou a tua mão para dar glória? Tinha gente querendo matar, os judeus queriam matar, alguém já estava querendo desistir. Tomé estava duvidando, mas Jesus falou: fica porque vocês vão receber, fica porque vocês vão receber, fica porque vocês vão receber. Enquanto estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu. Eu não vou falar isso aqui de novo, não vou repetir. Não veio da terra, não veio do primeiro, não veio do segundo, veio do céu um som. Como um vento impetuoso. Eu vou falar isso daqui com calma. De repente veio. Você sabe o que é de repente veio? De repente não é vem avisando: ó, vou chegar, ó, vou chegar. É de repente, acontece. É mais ou menos assim, ó. Tá todo mundo em silêncio desse jeito assim, ó. De repente, veio do céu, não vento, um som como de um vento. Então o que aconteceu aquele dia não foi um vento, foi um som como de um vento, mais ou menos assim, ó. De repente eles começaram a ouvir. E foi entrando. E quando eles ouviram esse vento, começaram a ver. Era o quê? Línguas repartidas como que de fogo, que vinha pousando sobre. Língua aqui é aquela chama da vela, que faz assim, ó. Ah, quero terminar aqui. Pastor, por quê? Porque chama da vela ali, a expressão do texto, línguas como que de fogo, não é uma chama parada. Eu não sei se aqui em Goiânia acontece igual lá no Rio de Janeiro, que falta luz e energia elétrica toda hora. Mas quando falta energia elétrica, a gente pega um copo, pega a vela, pinga, não é verdade, a cera, estica a vela assim e bota nos locais específicos dentro da casa. Você já reparou que se você colocar perto de uma janela, ai Jesus, a chama faz isso aqui, ó, fica sambando, mexendo. Aí tu fecha a janela, ela fica assim, ó, parou, tá imóvel, parada. Aí tu abre a janela, ela começa de novo. O que é que está fazendo ela se mexer? Voltei no começo, tu não viu. Tem algo invisível sustentando ela no lugar visível. Ela não está mexendo porque quer mexer. Ela não está movendo porque quer mover. Tem algo movendo ela. O que é que está movendo? Se tu passar perto dela, o que é que acontece com ela? Ela não se mexe. Aí tu chega lá na frente, ela para. Não mexeu porque tu soprou. Porque se soprar, mexe também. Só mexeu porque tu passou por ela.
Meu Deus, tu nem olhou, tu só passou. Quando tu passou, tu deslocou o ar atrás de tu. Quando tu deslocou o ar atrás de tu, ela sentiu e mexeu. Eu vejo esse negócio dentro da Bíblia também. Aonde, pastor? Está Moisés lá no monte. Se tu não me mostrar a tua glória, também não conta comigo. Quero ver a tua face. Aí Deus fala assim, ninguém pode ver minha glória, ficar de pé não. Quer ver minha face mesmo? Quer ver minha glória mesmo? Eu vou fazer passar. Só que quando a Bíblia diz que Deus passa, não é Deus fazendo isso daqui, ó. Deus passando e fazendo assim, Moisés, estou chegando. Não, Deus só passa. No que ele passa, uma poeira levanta no ambiente, uma nuvem. Tu não vê ele, mas tu vê o ambiente reagir à presença dele. Por isso eu estou falando desde o começo que o ambiente não trava. Porque o ambiente começa a reagir. Quando eu falo ambiente, é situação de vida mesmo. Começa a reagir quando ele entra no ambiente. Tu não vê ele, tu não está olhando para ele, tu não está vendo a mão dele, mas tu vê uma porta abrir, tu vê uma muralha cair, tu vê um demônio bater em retirada, tu fica, o que está acontecendo? É ele passando, é ele passando, é ele movendo. E quando ele move, a chama faz isso daqui, ó. É por isto que judeu lá no Muro das Lamentações faz isso daqui, ó. Dança porque é tudo louco, dança porque sabem quem são. Se tu perguntar para qualquer um, eles vão falar assim, eu sei quem eu sou uma chama acesa na presença do meu Deus. Nunca vi chama ficar parada quando ele está passando. Quando eu sinto ele passar, eu começo. Eu vou jogar a peteca para os crentes que estão aqui. Entrou pedindo socorro dentro da igreja. O socorro veio há 2000 anos atrás. A porta ainda está aberta. Teu Deus está olhando para ti aqui hoje. Já que está olhando para ti, tu precisa de socorro. Eu profetizo esta noite. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. Teu socorro não vem do ouro, não vem da prata, não vem do dinheiro. Isso é provisão. O teu socorro vem de Deus, não é? Eu profetizo que nesse exato momento, no final da pregação, uma nuvem toma conta desta casa. Teu Deus acabou de chegar para se manifestar. E se ele entra, como é que fogo aceso se comporta? Se comporta parado ou se comporta como serafim? Se movendo e cantando de um lado para o outro, dizendo, sei quem sou na presença dele, sei quem chegou para me socorrer. Já que tu levantou a mão para receber esta profecia, você pode, é a primeira vez que eu estou te pedindo isto, pegar na mão de quem está do teu lado assim, a gente ora agora, prometo. E isto é a primeira vez, me dê esta chance, segurou? E isto, não larga. Eu vou falar igual eu falei da outra vez. Pastor, não gosto de pegar na mão não. Ah, me suporta. Quem falou isso não fui eu, foi Paulo para Timóteo. Quando ele fala, Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu só tem porque eu impus a minha mão na tua cabeça e te toquei. Te toquei, tu recebeu. Tem algo que nós recebemos quando nós encostamos em um no outro. Fé é invisível. Mas tem algo invisível aqui dentro esta noite, que sustenta e desperta a fé. A presença de Deus não precisa ser enxergada, ela precisa ser sentida, sentida, sentida. Eu não sei como tu entrou dentro da igreja, mas eu sei como tu pode sair desta festa aqui hoje. Se tu entrou na tua pouca força, tu pode sair daqui renovado agora. E se isto é verdade na minha boca, eu convido a terra que recebeu o transbordar da glória de Deus. Não é Deus agir para a terra receber. Agora a porta já está aberta. É a terra pedir para Deus enviar. É a terra ligar na terra para ser ligado nos céus. Não é Deus entrar aqui para você sentir. É você dar glória primeiro para Deus entrar e tu sentir depois. Então eu lhe convido que por 15 segundos, do jeito de mão dadas que vocês estão, vocês comecem a trazer a vossa consciência. A luta que foi para tu entrar aqui dentro da igreja hoje. Começa a trazer, começa a lembrar, começa a pensar agora. Lembra da casa que tu deixou arriada em casa. Lembra da família que tu deixou envergada. Lembra de tudo que dá errado. Lembra da força que tu veio procurar para sustentar mais uma semana. Lembra do vazio que está tentando te combater de todo lado. Lembra da depressão que está tentando te pegar no meio do caminho. Lembra da angústia que está tentando te travar. Está lembrando?
Então a profecia é esta, de mãos dadas. O Espírito não vai descer porque já desceu em Atos 2. Vou repetir que até o tecladista entendeu com eita aqui. Não vai descer porque já desceu em Atos 2. Já está aqui dentro da igreja. Se já está aqui dentro da igreja, eu lhes convido a se encher daquilo que verteu na cruz do Calvário. Não foi ouro nem prata, foi a glória e a presença de Deus que está sentado no trono de glória. Se tu tem glória para dar, alguém entendeu lá na retaguarda, eu te convido a levantar as mãos de quem está do seu lado, por 30 segundos, 30, só 30, invoca o nome do teu Deus agora, invoca que tu acha, pede socorro que ele vem. Ô Pedro, vai afundar na tempestade ou vai gritar socorro para Jesus no meio do vento? Se quiser eu conto para te ajudar. 24, 23, 22, tem uma graça repousada aqui dentro. 19, 18, olha a gente sendo renovada lá na nave da igreja, lá na galeria. Meu Deus, a galeria está toda em pé recebendo a glória. 14, 13, isto é glória que desceu. Olha o socorro de Deus chegando. Não é ouro, não é prata, é glória. Cataia, ratai, o repacata, torrelebadaracatu, que terra maia, sugiteia, terreia, ratai, oqueia. O que te sustenta é esta glória. O que te sustenta é esse fogo. Deixa te chamarem de louco, deixa te chamarem de aficionado. Pelo menos tu está de pé na presença, cheia, cheio, sustentado pela glória de Deus. 9, 8, 7, 6, 5, Calaio renaia caioté. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, e Ele se faz presente entre nós aqui esta noite. Eu não sei qual foi o nível de força que tu trouxe para esta igreja hoje, qual foi o nível da força que te arrastou aqui para dentro, mas eu sei como tu pode sair. Eu não uso mais do que 3 minutos, mas eu preciso orar pela sua vida. Não sei como tu entrou, mas eu sei como tu sai. Quero aproveitar que tu ficou de pé para adorar a Ele e fazer um convite a tu. Que convite, pastor Jonathan Carlos? Se tu crer, receba. Está vendo esse altar aqui na frente? Está tomado de brasas vivas do altar de Deus. Pisou aqui, será renovado, restaurado, vai ter força em dia. Meu Deus, Jesus ainda não voltou. Na terra não é descanso, é renovo. Descansa na glória. Se tu precisa de um renovo da parte de Deus, talvez tu tenha vindo se arrastando. Pastor, tu está falando com quem não é crente. Não, estou falando com crente também. E aqui eu estou colocando as duas modalidades, se assim eu posso falar. Modalidade o que, pastor? Quem já está com Jesus e precisa de um renovo esta noite. Mas quem talvez está afastado da presença mesmo estando na igreja, porque só estar em nosso meio não significa ser igreja. Ou tu não lembra da dracma que estava perdida dentro da casa? Está na casa, mas está perdida. Então para que está na casa, diz a Bíblia? Só que chegou a hora de Jesus te achar aqui dentro esta noite. Eu não tenho preconceito contra quem vem gritar socorro no altar, porque com carinho ninguém está na tua pele. É tu quem está precisando de ajuda e vai ficar fingindo que está tudo bem porque tem alguém te olhando. Lembra de Pedro? Pedro está afundando e precisa água quase matar para gritar socorro. Eu sempre gosto de dizer isso. Por que não grita quando já viu que estava afundando? Sabe que o Espírito Santo falou comigo? Jonathan, Pedro não está sozinho na tempestade não. Tem gente do barco que não está afundando. Também não caminha, como é que vai afundar? Tem gente do barco que não fracassou. Também não caminha, como é que vai fracassar? Só fracassa quem está tentando acertar. Só caminha, afunda quem está tentando caminhar.
Só que tem gente do barco que talvez estivesse olhando para ele, que está num nível melhor do que ele está afundando. E a cabeça de Pedrão agora? O poderoso Pedro que corta as orelhas, poderoso Pedro que é pedra, que vai na frente, que prega e testemunha salvo. Agora esse Pedrão está afundando. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, o que vão achar de mim? Nada, quem está afundando é tu, não é quem está no barco te olhando, minha filha. Não é quem está no barco te olhando, meu filho. Vai deixar de pedir socorro porque tem alguém te olhando e te vendo aqui hoje? Quem está morrendo é tu no meio da guerra. Eu estou te esperando nesse altar esta noite. Se você quer receber esse renovo da parte de Deus, pastor, eu quero, faça o quê? Sai correndo do seu lugar e vem correndo aqui para frente agora. Pastor, tu está chamando crente, não é? Ou não crente, eu estou chamando qualquer um que está aqui me ouvindo minha voz agora. Se tu sabe que tu precisa vir correndo, sai correndo do teu lugar e vem pro altar agora. Aleluia! 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 Vem gritar socorro no altar, filho de Deus. Vem gritar socorro, filha de Deus. O quê? Sim! Aleluia! 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 E o quê? Aleluia! Grita socorro esta noite, filho de Deus. Não morre não. Aleluia. Aleluia. Ele atravessou universos para te alcançar. Ele atravessou céus para te alcançar. Ele atravessou terra para te alcançar. Ah, não perca esta chance. Aleluia. Que nós buscamos. Aleluia. Eu sinto Deus aqui dentro. Eu sinto Deus aqui dentro. Eu quero pedir a esta santa igreja que vai morar nos céus. Vocês podem estender as mãos para cá, para frente. Tem vidas pedindo socorro a Deus aqui. E quando alguém pede socorro na tua frente, tu faz o quê? Cruza o braço, se cara e fala: tá bom, vê aí que faz. Ou tu clama como se fosse você lançado aqui nesse altar. Comece a orar como se fosse tu gritando socorro aqui na frente agora. De onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor que te formou no ventre da tua mãe, que criou céus e terra e está aqui esta noite dizendo: a água não vai te matar. Eu atravessei a realidade do universo para te alcançar. Depressão não para, medo não para, angústia não para. Cai por terra hoje todo medo em nome de Jesus. Maior é a invisibilidade da fé na nossa vida. Estende as mãos, igreja, e ore comigo. Aleluia. Isto, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, meu mestre, meu Senhor Deus que se assenta no trono. Teu é o reino, tua é a glória. Senhor, seja entronizado entre nós. Nós levantamos uma bandeira de avivamento aqui esta noite. Nós proclamamos teu nome na terra mais uma vez. Que seja glorificado o seu nome em nossas vidas. Eu venho lhe rogar e lhe pedir, meu Senhor, sustenta os teus filhos,
Renova a vida deles agora. Se necessário for, escreva o nome no livro da vida. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Pousa sobre eles como um vento impetuoso e renova a tua glória, renova a tua presença, renova o teu fogo, renova, Senhor, a tua presença. Eu coloco cada vida nas tuas mãos, eu coloco cada família nas tuas mãos, eu coloco cada filho e filha nas tuas mãos, com a certeza da vitória. Enche cada um deles, enche cada uma delas, enche agora, enche agora, enche agora, enche agora, enche eles, enche elas, enche com a glória que não há na terra, enche com a glória que a terra não pode dar, enche com a glória que a maconha, a cocaína, a cerveja não entrega, enche com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Cai por terra agora toda depressão, toda angústia, toda solidão, todo vazio na alma. Cai por terra agora tudo aquilo que não louva a Deus. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, em nome de Jesus. Amém.